existir, mas desprezam a tua palavra e os sinais que estão a se cumprir. Há uma terra de paz além daqui, e todo aquele que crer no Senhor ali viverá. Quando o céu enfim se abrir, uma nuvem de glória veio do Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Já posso ouvir o coro de anjos e os gemidos enfim a cantar no meu salvar. Receberei o teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Perdão eu terei, cura
amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade, o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas. Oh, aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Você crê? Creio em tuas promessas. Aleluia. Aleluia.
Boa noite a todos vocês. Que alegria revê-los, reencontrá-los nesta noite de quarta-feira. Mais uma vez eu confesso, já estava com saudade. Faz apenas uma semana, mas uma semana é suficiente para a gente sentir falta, né? Entrar na sua casa é muito bom. Obrigado porque você está assistindo. Nós já temos aqui marcando 24 assistindo ao vivo e é muita alegria poder reencontrar com vocês. Na semana passada eu falei que talvez esta hoje fosse a última, não sei se vocês se lembram. Mas aí conversando, repensando, refletindo, conversei com alguns líderes do distrito e chegamos à conclusão que a gente não pode parar agora, porque os cultos vão voltar, mas normalmente os cultos que vão voltar vai ser mais os de sábado. Aos domingos está ainda acontecendo a classe bíblica da Novo Tempo. Então, à noite vai ser mais difícil de locomoção nesse retorno, nessa volta, nessa retomada. Só para essa ponta. Isso. Aí, na quarta-feira também fica um pouco mais difícil, então nós pensamos em na quarta-feira continuar com as lives, nos domingos por enquanto continua com Luiz Gonçalves, e aos sábados, a partir do dia 4, provavelmente a maioria das nossas igrejas no distrito vai estar retomando os cultos. Neste sábado eu estarei em Jardim Primavera com a liderança, na parte da manhã, escola sabatina, culto divino, depois a gente vai sentar e conversar sobre como será o retorno, né, para os membros a partir do dia 4. Na igreja de Iputinga, à tarde, estarei com a liderança na comissão da igreja também, analisando, né, as regras, as definições de como a gente vai acontecer, a partir de quando. Em Nova Morada, estaremos numa reunião online com eles no sábado, mais ou menos 2 horas, 2h30 da tarde, também definindo data, tempo de volta e o que é necessário para voltar. Então, nesse sábado vai ser um sábado de definições de quando e de como. Mas então, nós já deixamos mais ou menos certo que na quarta-feira nós continuaremos com a live pelo menos 1 mês ou 2 meses, talvez até o final de agosto, não sabemos. Vai depender de como estiver o andamento do retorno aos cultos, tá certo? Muito bem, nós já temos aqui algumas pessoas conosco, agora subiu para 26, eu queria citar algumas delas, temos até a primeira que chegou aqui, a primeira pessoa que chegou aqui foi a Marlene Santos de Jardim Primavera, e ela escreveu assim, que mais uma vez essa programação toque o nosso coração, Deus seja louvado, viu Marlene? Oswaldo Máximo, a segunda pessoa, não a segunda pessoa não, mas ele está aqui, né? Não é a segunda pessoa não. Oswaldo, privilégio ter você aqui de novo. Depois a gente tem o André Gomes. André, que coisa boa você aqui, viu? Você, com certeza a família também, Jaciane, os filhos aí conosco. A Cilina, esta é a primeira, sim. A Cilina é a primeira, está 12 minutos. A Cilina e Gustavo lá de Nova Morada. São os dois com 12 minutos, são os dois que começaram desde o início conosco. Privilégio, viu, Cilina e Gustavo? Aí tem Rosilene Silva. Rosilene Silva, se eu não me engano, é minha prima, viu? Ela é filha do meu tio Josué, falecido Josué. E ela com certeza está em São Paulo. Creio em tuas promessas, Pai, ela escreveu aqui. Alegria, viu, Rosilene? Rosilene, na verdade, escreveu amém, glória a Deus. Aí vem, então, Marcone Alves. Marcone Alves de Vale das Pedreiras. E aqui tem uma pessoa que eu não posso esquecer nunca de falar e dizer de onde ela é. Ela se chama Marlene Santos. Ela é de Iputinga. Eu levei um puxão de orelha tão grande, porque na quarta-feira passada eu não falei o nome dela. E ela escreveu aqui. Eu tinha falado, coloque aí que você é de Iputinga. Ela escreveu no comentário e eu não vi o comentário. Mas Marlene, eu quero ser o primeiro, porque já entrou o sol, já é dia 24, então parabéns pelo seu aniversário, né? Dia 24 de junho é o seu aniversário, há 30 e poucos anos, né? Que Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado, parabéns, viu? Os problemas que você enfrenta, não se esqueça, creia nas promessas, acabamos de cantar agora, creio em suas promessas.
e as promessas dele se cumprem e vão se cumprir na sua vida também, tá certo? Fernando José de Putinga, Cláudia Jaqueline de Jardim Primavera, aí nós temos aqui outro nome também, Marta Correia. Marta Correia, boa noite, um privilégio ter você, você é uma das nossas super fãs, né? Seja bem-vindo ao culto desta noite. Temos aqui um nome de um homem muito conhecido, muito amigo meu, Lino Gonçalves, daqui de Abreu e Lima. Lino, Deus seja louvado por sua vida, por você estar conosco, que você seja então uma pessoa abençoada por Deus e também recebendo as promessas dele. Deixa eu dar um recado para você, não se esqueça que para que o seu nome apareça para eu comentar, você precisa comentar ou você precisa curtir. Curtir a live. Mas eu vou pedir mais uma coisa, curta a página. Curta a página. Se quiser colocar para seguir, melhor ainda. E agora vem o terceiro pedido. Na semana passada nós chegamos a 33. Lembra que eu tinha falado que a gente tinha chegado a 22 e queria chegar em 40? Na semana passada nós chegamos em 33 compartilhamentos. Aí agora eu quero pedir que você então compartilhe um pouquinho mais. Hoje eu gostaria de passar dos 40. Tá bom? Aí no final da live, no momento eu vou olhar lá, já vejo quantos compartilhados, já fica na minha cabeça para na quarta-feira que vem falar com vocês. Obrigado porque vocês subiram de 22 para 33. Mas falta um pouquinho mais. Vamos chegar a 50. Mais pessoas alcançadas pela mensagem de hoje. Até porque a mensagem de hoje ela fala alguma coisa sobre acreditar no futuro, conhecer a palavra de Deus, as previsões, as profecias, assim por diante. Muito bem. Olha só, deixa eu só terminar de falar aqui quem é que está conosco, e aí eu vou falar uma coisa muito importante, tá bom? Bom, aqui tem Guilherme Epitácio, ó, não está nos comentários, mas está aqui na curtida. Guilherme Epitácio, privilégio, viu? Você está conosco. Tem a Isaura ali, Isaurinha, mais uma vez conosco, né, Isaurinha? Bênção, viu? Você está conosco. Cleide Rejane, seja bem-vinda, Cleide Rejane. Leonardo César, que bom te ver aqui, Leonardo. É uma bênção, viu? Temos aqui também o André Tozer, de Nova Morada. Tassiene Vilela, ela não escreveu, mas ela curtiu, ela amou, né? Coloquei o amei. Então, Tassiene, seja bem-vinda nesta live, neste culto de oração. Tassiene de Vale das Pedreiras. Edivânia Xavier, ela está frequentando a Igreja de Primavera. Eu tive um contato mais perto com ela há 15 dias atrás. Foi muito bom nosso contato. Muito obrigado pela mensagem que você colocou na minha mensagem de aniversário, viu? Aí tem Dilene Belo. Aí eu tenho que não consigo lembrar muito bem quem é, mas eu estou muito feliz por você, viu? Seja bem-vinda. Agora vem Bia Silva do Detran, seja bem-vinda. É uma honra, um privilégio ter você conosco. Tassiana Barbosa, bem-vindo, Tassiana Barbosa. Outro nome que eu não falei ainda, mas está aqui, Davidson Maurílio, o filho do Daniel Manuel. É uma bênção, Davidson, seja bem-vindo. Orion Pedro, bênção, Orion Pedro. E aí então terminamos aqui com as curtidas, os amei e também os comentários. E aí, antes de nós entrarmos no tema desta noite, eu quero falar rapidamente sobre ações que o nosso distrito está fazendo. E nas ações que o nosso distrito está fazendo, nós temos algumas coisas boas, novidades boas para vocês, tá bom? Então, a primeira novidade é a seguinte, vocês lembram que eu falei sobre o trabalho que a igreja de Putinga estava fazendo? Então, nós tivemos alguns ótimos resultados nesses trabalhos que eles estiveram fazendo. Então, foram recolhidos 590 quilos de alimentos. Que bênção! Ficamos muito felizes com esse resultado. Foram distribuídos 532, na verdade deve ter sido um pouco mais, mas foram mais de 500, quase 600 livros e máscaras nesse trabalho que foi feito. Então, a ideia é, para cada quilo, um livro e uma máscara. Então, deve ter sido 590 livros e 590 máscaras para receber 590 quilos. Esta é a possível média. Aí a igreja de Jardim Primavera também começou a fazer o trabalho. Eu estava lá sábado passado e ali nós pudemos ver então um trabalho começando lá nesse sentido. Lá estava a Cleonice com a Dijane, o Givaldo chegou um pouquinho depois
E ali então estava a mesinha lá com as máscaras, com os livros, recebendo os quilos. Foram vários livros e vários quilos, eu não tenho o relatório ainda final, mas um trabalho está começando lá também. E neste sábado vai acontecer de novo, só que agora vai ser na frente do supermercado. É melhor, vai ter mais resultado, tá bom? Parabéns para essas duas igrejas pelo trabalho que está sendo feito. Eu espero que as outras igrejas também acabem se engajando nesse trabalho e consigam então alcançar essas pessoas que estão no supermercado e que estão dispostas, estão na verdade com o coração sedento em ajudar, e nós podemos ser as mãos que vão recolher essa ajuda para conduzir para outras pessoas. Deus seja louvado. Nesta noite nós vamos conversar um pouquinho sobre... abre sua apresentação, para apresentação é só... Vira para o seu lado ali. Nessa noite nós vamos conversar sobre as previsões para o futuro. E a postagem ficou bastante assim chamativa. Não sei se vocês perceberam, uma postagem com várias imagens, com imagens de profecias que estão na Bíblia, né? De animais e de mulher, e assim, chamou a atenção. Hoje nós não vamos falar especificamente sobre uma profecia. Hoje nós vamos falar sobre a importância de nós conhecermos, de nós estudarmos as profecias. O que elas podem trazer para a nossa vida. Como é que eu tenho que me relacionar com a mensagem profética? O que a Bíblia fala sobre o proveito dela para a minha vida? Então nós colocamos 3 hinos, um falando sobre a volta de Jesus. É a maior promessa e a maior profecia da Bíblia em relação à esperança para a humanidade. Então, por isso começamos com ele. 7h20 começamos com volta de Jesus. Aí, então, o segundo hino falou sobre as promessas. Está dentro das profecias. Uma profecia, normalmente, está envolvendo promessas. E terminamos com um hino já bem antigo, aí é do Tom de Vida. Eu tentei achar aí um hino desse que tivesse imagem, né, para ir passando, sem letra, porque... senão a letra fica invertida. Eu achei uma com letra, sem letra era o Prisma cantando ao vivo, e o som não ia ficar muito bem na transmissão de um para o outro, iria ficar bem embolado, nós preferimos manter essa aí mesmo. Mas a letra desse hino é algo muito especial, é inclusive o texto base da mensagem de hoje. E eu já quero que você abra aí em Apocalipse, capítulo 1, onde nós vamos estudar esse texto aí. Esse texto é a base da mensagem de hoje. Que Deus seja louvado. Muito feliz pelo privilégio de nesta noite poder estar aqui, de entrar na sua casa. Com certeza tem outros nomes que estão assistindo e no final a gente vai falar os demais. A minha namorada está ali fazendo as anotações. Talvez ela não consiga todas, porque às vezes alguns curtem e não comentam e não dá para alcançar todos, mas ela vai tentar colocar todos. E está com dificuldade no braço também, muita dor, é exatamente o braço de escrever, mas ela está tentando ali. Se ela não conseguir, a gente vai no celular mesmo acompanhando passo a passo, tá certo? Muito bem, vamos então falar com o nosso Deus, já que estamos para estudar a Bíblia Sagrada? Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nosso maravilhoso e eterno Pai, a nossa gratidão, porque a Tua graça tem sido presente em nossa vida. A nossa gratidão, porque a Tua misericórdia tem sido a razão de nós não sermos destruídos. A nossa gratidão, porque o Teu amor nos envolve a cada momento e nos conduz passo a passo, preparando-nos para a Canaã celestial. Na nossa gratidão também, porque o Senhor designou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto estivermos vivos nesta terra, Ele estará conosco, impressionando-nos com as palavras da profecia. O que nós possamos abrir nossa mente, o nosso coração, para compreender a importância das profecias para a nossa vida, para sermos aquecidos na nossa vida espiritual. Que possamos ser, então, motivados a testemunhar, a falar sobre essas profecias. E assim também podemos aquecer outros a se prepararem para a volta de Jesus. Amém, Jesus. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, cada lar que está conectado conosco.
cada pessoa que está ali acompanhando, que o Espírito Santo possa tocar em cada coração. Seja daqui de Pernambuco, seja de São Paulo, seja do exterior, onde estiverem, que cada um seja abençoado pelo Espírito Santo nesta noite. Amém. Fica conosco, fale ao nosso coração, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Apocalipse, capítulo 1, no verso 3, é um texto pequeno, mas é um texto muito importante, com uma mensagem poderosa, uma mensagem de alerta, uma mensagem de esperança, uma mensagem de confirmação. Aqui, no capítulo 1, no verso 3, o apóstolo João escreveu o seguinte, olha só o que ele escreve. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É exatamente a letra da música que nós cantamos. Eu já cantei essa música em conjuntos que eu cantei pela vida. É um hino muito gostoso de cantar, muito harmonioso. E a gente a gente cresce quando a gente canta esse hino. Quando a gente para perceber a forma como a Bíblia fala sobre certos temas, a gente vê que alguns ela dá mais ênfase do que outras. E neste caso, a Bíblia está dando ênfase de forma especial para as profecias. E a gente vê isso em pelo menos 7 textos. 3 ou 4 deles estão em Apocalipse. E os outros 3 estão divididos durante a Bíblia. São textos que falam diretamente sobre a importância da profecia. E o estudo de profecias ele é tão importante que o Apocalipse registra na abertura do livro uma bênção especial para aqueles que se interessam por as profecias. Deixa eu dizer uma coisa para você que é pregador, você que gosta de fazer mensagens. Quer falar sobre mensagem relevante e que realmente mexe com a vida espiritual das pessoas? Fale sobre profecias. Se prepare para falar sobre profecias, mas também se prepare porque você vai ser atacado pelo inimigo. Porque quando você fala sobre profecias e quando você fala sobre santuário, os dois assuntos, Satanás fica irado. E ele não quer que fale sobre profecia porque fala sobre a volta de Jesus. Fala sobre as coisas que vão acontecer e as pessoas acabam se preparando para a volta de Jesus. Ele não quer isso. Então nessa noite eu comecei falando sobre profecia, e vamos falar sobre profecia hoje. Mas nas próximas noites eu quero também abordar temas sobre o santuário e sobre profecias. Na minha mente surgiu aí a ideia de falar sobre temas difíceis. Cada quarta-feira pegar um tema difícil, um tema polêmico. Vou dar um exemplo, só de curiosidade. Aquele texto que Paulo fala assim, entrega a Satanás. Lembra desse texto? É um texto polêmico. Muitas pessoas leem e não entendem o que está acontecendo ali. Então, me passou pela cabeça a ideia de começar a trabalhar nessas quartas-feiras, esses 2 meses seguintes, temas polêmicos. Nós teremos pelo menos 8 ou 9 temas polêmicos para ser trabalhado nesses 2 meses e queria dar um pouco mais de bagagem para nós conhecermos um pouquinho da Bíblia, desses temas, para se alguém perguntar, você já sabe como responder. Então, profecia, santuário e temas polêmicos. Provavelmente a gente segue nesses títulos aí, tá bom? Eu posso até já deixar mais ou menos certo qual seria o próximo tema. Pode até ser esse que eu acabei de falar. Entrega a Satanás, para a gente entender o que significa isso. Vamos nessa? Quarta-feira que vem, vamos então estudar um tema difícil, um tema polêmico. Quando Paulo fala assim, ó, entrega ele para Satanás e ele vai então consumir com ele. Então, inicialmente fica alinhavado para a gente trabalhar esse tema, tá certo? A não ser que haja algum motivo maior, inicialmente o tema é esse. Muito bem, vamos lá. O texto bíblico traz uma leitura muito importante. E quando o texto fala sobre ler, ouvir e guardar, essas três ações vai refletir não apenas numa atitude de reverência
ao que Deus fala para a gente. Na verdade, ler, ouvir e guardar vai demonstrar interesse nos propósitos de Deus e da profecia. E ainda vai mostrar, quando você lê, quando você ouve, você guarda, vai mostrar que vocês têm disposição para cumprir a vontade de Deus. Ler, ouvir e guardar. A gente pode aqui separar dois grupos de pessoas nesse texto. Então, quais são os dois textos? Aqueles que ouvem e leem. Leem e ouvem. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo são os que guardam as coisas nela escritas. São dois grupos. Ler e ouvir, um grupo, e guardar o outro grupo. Por que a gente divide assim? Primeiro porque ler e ouvir é uma coisa. É interessante, é importante, sim. Mas se você ler, ouvir, mas não colocar em prática, não guardar no coração, vira apenas contexto histórico. Eu queria então agora discriminar essa ideia do ler e ouvir. O que há de importante no ler e ouvir? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá na época que João escreveu, mais ou menos 1900 anos atrás, ele escreveu isso aí, lá pelos anos 90, 95 depois de Cristo. Então, mais ou menos 1900 anos atrás, quando ele escreveu isso, nessa época do Apocalipse, quando foi escrito, ainda não existia imprensa, você sabe disso, eu sei. A imprensa foi muito depois para o Gutenberg. Os líderes religiosos, eles liam a escritura sagrada, era escrita em pergaminhos, e só ficava na mão dos sacerdotes, no templo. Então, quando reunia o povo para fazer aquelas assembleias de comemorações e festividades religiosas, então eles liam o texto para o povo ouvir. Então, eles leem e o povo ouve. Olha que coisa interessante. O texto fala, bem-aventurados que leem e bem-aventurados que guardam. Então, naquela época, esse ler e ouvir não era como é hoje. É como era antes. Havia um grupo que lia, então os sacerdotes, os levitas liam, esses teriam que ser bem-aventurados, e o povo que parava para ouvir também era aquele grupo que estava ali para ouvir, então também deveriam ser bem-aventurados. Ler e ouvir são atitudes importantes, eu diria importantíssimas. Mas, mais importante ainda, é aplicar esse texto, o que você leu, o que você ouviu, na sua vida. Ou seja, aplicar à sua vida o que Deus orienta você, sobre profecia, sobre promessas, sobre as histórias da palavra de Deus, tirar lições e aplicar na nossa vida. Bem-aventurado é aquele que lê, que ouve e que guarda. Então, a forma como a gente toma conhecimento da vontade divina é secundário. Ler e ouvir. Ou ver. Agora, o mais importante é como a gente vai colocar em prática o que se aprendeu sobre Deus ou de Deus. Por isso que é muito importante esse tema. E principalmente esse verso. Vamos lá. Vamos entender então uma outra frase que está nesse texto. Porque ele fala que o tempo está próximo. Uma das razões pelas quais nós devemos ler as palavras da profecia, ler a Bíblia Sagrada, ouvir sobre ela e observar essas palavras proféticas, assim, de forma bem prática, bem clara, porque o tempo está próximo. E nesse caso, o tempo, nesse texto, o tempo está relacionado com uma palavra chamada kairos, palavra grega, kairos, que tem o significado da restauração de todas as coisas. Não é tempo de dia, assim, não. É um tempo que vai chegar em que o Senhor vai restaurar todas as coisas. Ou seja, é a volta de Jesus. O tempo está próximo da volta de Jesus. Então, quando você pega o texto, é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, mas aquele que guarda também, porque o tempo está próximo. A volta de Jesus está chegando. Se há 1900 anos atrás João escreveu que o tempo estava próximo, imagine agora.
principalmente com os sinais que a gente vê ao nosso redor. É muita coisa acontecendo. Na vinda de Jesus, todas as promessas de Jesus alcançarão pleno cumprimento. Vai ser um final apoteótico. É para esse momento que o Apocalipse e outras profecias apontam. Olha a importância de estudar as profecias. Quando a gente pega para estudar e analisar a Bíblia Sagrada, a gente não tem como não ver de que elas afirmam que ninguém sabe exatamente a volta do tempo, o dia da volta de Jesus, ninguém sabe. O próprio Jesus afirmou isso lá em Mateus, capítulo 24, verso 36. Que o tempo e a hora ninguém sabe, nem o filho, ninguém, a não ser o Pai. Mas a Bíblia também insiste em nos mostrar a iminência ou a urgência desse acontecimento. Vai acontecer. Os fatos atuais no nosso dia a dia, ligados à vida política, vida social, à vida religiosa, a vida cultural também chama muita atenção para isso, a econômica, tal, a situação do mundo de forma geral. Não deixam dúvidas quanto a o tempo está próximo. Muito mais próximo do que na época de João. Inquestionável. Tem mais coisa que a gente pode analisar. Por exemplo, o desequilíbrio da natureza. Então, onde era frio, agora é calor. Onde tinha muita floresta, agora virou deserto. As geleiras que tinham muito gelo está diminuindo cada vez mais. E o mar está subindo. O aumento da miséria, pobreza, cada vez mais. E não há solução. O aumento da violência, da insegurança, está bem pertinho da gente. Quantos de nós já não fomos assaltados onde você menos imaginava que aconteceria? A gente pode olhar então agora pelos avanços científicos. Avanço científico é importante para a gente analisar isso. Até 1900, até 1788, que foi 89, na verdade, foi a Revolução Francesa, até ali havia talvez 50 grandes invenções. E demorou assim mais de 50, 100 anos para poder ter um pouquinho mais de invenções, mas nos últimos 50 anos, quantas invenções não vieram? Quantos descobrimentos não apareceram? O avanço científico e tecnológico é muito grande. Olha, só a gente imaginar, pensa bem, eu estou falando aqui e a minha imagem e a minha voz está chegando para você como se você estivesse do meu lado. Eu pergunto, isso é avanço ou não é? É avanço científico, tecnológico. São coisas que o homem vai trazendo, né, nas descobertas e que a gente precisa usar para a pregação da volta de Jesus. Então você precisa usar as suas redes sociais. Não vou dizer exclusivamente, mas proporcionalmente deve ser muito mais usado para a pregação da volta de Jesus do que para postar foto da sua e da família, do seu cachorrinho, né, do seu carro, da sua casa, da festa que você foi. Não deve deixar de colocar isso, não. Mas trabalhe muito mais para pregar o Evangelho, porque assim a gente vai apressar a volta de Jesus. Culto ao sexo. Aumento das drogas. Desestabilização da família. A ameaça ou presença de epidemias, pandemias, e a gente sabe muito bem o que isso significa. Isso tudo indica que Cristo precisa regressar e logo. E logo. Além disso, a gente ainda pode lembrar de uma ameaça assim que é a maior catástrofe, né? Que é a morte. A morte é uma ameaça constante. Ameaça a quê? Ameaça a estar pronto. Se você não estiver pronto e morrer, acabou. Com ela, com a morte, o destino de cada um estará selado. Ou para a ressurreição da vida, ou para a ressurreição da morte. Então nós temos que estar prontos agora. Por isso a importância desse tema. Profecia. Palavra de Deus.
Bem, já conversamos um pouquinho sobre tempo, iminência do tempo, significado do tempo nesse texto. Agora a gente tem que conversar sobre um pouquinho sobre o que é que a gente recebe de importante, de benefício, além da palavra bem-aventurado. Então, bem-aventurado, você sabe que significa feliz. Então, feliz é aquele que lê, que ouve e que guarda. Voltando, lá na época quando foi escrito, eram os sacerdotes levitas liam, esse grupo era bem-aventurado, e os israelitas que paravam para assistir, para ouvir, também eram bem-aventurados. Hoje não é mais assim praticamente. Então aqui eu estou lendo, mas vocês também estão lendo comigo. Eu leio, você abre também, a gente lê juntos. Mas interessante que nós vivemos no momento em que a gente lê, a gente ouve. Ou a gente nem lê, mas a gente ouve, porque tem coisas gravadas. Então essa separação do ler e ouvir, que um lia e o outro ouve, hoje não é mais assim. Hoje você tem o acesso direto à Bíblia no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, no seu iPad, no seu computador, notebook, na sua casa, assim por diante. Então onde você estiver, você tem uma Bíblia, você pode parar e ler ali. Então ler e ouvir, você está fazendo a mesma coisa. O mais importante é que você precisa dedicar tempo para isso. Então, por que é importante? Qual é a importância de estudar as profecias? A gente poderia falar assim, simplesmente porque elas conscientizam sobre a volta de Jesus. Só que esse simplesmente não caberia muito bem nessa parte, porque é a parte principal. Nós temos que estudar as profecias porque elas mostram a brevidade da volta de Jesus. E eu tenho que estar pronto para isso. Então, é necessário um preparo para esse evento, para o encontro com Jesus. As profecias foram colocadas na Bíblia com um objetivo. E o objetivo é para que, mediante o conhecimento delas, das profecias, da palavra da Bíblia, a gente conseguisse a bênção especial. Qual a bênção especial? Primeiro, ser bem-aventurado. Segundo, conhecer as coisas que irão acontecer. Terceiro, estar pronto para a volta de Jesus hoje. Quarto, você ser um instrumento para ajudar outros. Então você passa a ter um material profético na sua mente que você pode agora distribuir, dividir com outros. E esses outros serão abençoados também. Então na Bíblia tem, como eu falei, vários textos que falam sobre profecia. Eu queria analisar 3 delas. 3. Depois eu quero citar mais uma só, sobre a Bíblia, na verdade, mas sobre profecia eu queria estudar pelo menos uma delas. 3 delas. Primeira, está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Vamos abrir a Bíblia? Olha lá. 2 Crônicas 20, 20. Olha só o que diz a palavra de Deus aí. Olha lá. 20, 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É o primeiro texto que fala sobre a importância dos profetas e do que eles falam. Então esse texto afirma, assim, de forma bem clara, que o Senhor tem que ser o nosso Deus. Primeiro passo. E que a nossa segurança se fundamenta no exercício da fé nele. Se eu disser que ele é o meu Deus, mas não tiver fé nele, não adiantou nada. E crer nesse Deus é muito mais do que simplesmente sair falando. É viver de acordo com essa fé. Ou seja, você falar e você viver. Não é suficiente uma simples profissão de fé. Na verdade, quando você tem assim, uma crença genuína, a sua vida passa a ser dinâmica. Se a sua crença e a sua fé é genuína, a sua vida espiritual e de testemunho passa a ser algo dinâmico. Ou seja, você vai estar sempre em ação pela sua fé, para salvar pessoas, para ajudar um, para ajudar o outro, ser as mãos, os pés, o coração, a mente de Jesus.
E não se engane, viu? Deus espera que a gente lhe consagre a vida e que sejamos obedientes a Ele, para sermos instrumentos de esperança. Deus deseja que nós sejamos atalaias dessa verdade. Bem, a mensagem dos profetas na palavra de Deus revela a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Por quê? Porque os profetas, você sabe, são os porta-vozes de Deus. Então a gente crê no que a Bíblia fala porque a gente sabe disso. Se a gente deseja ser próspero e ser feliz, esse texto fala que a gente tem que crer nos nossos profetas. Vamos para o segundo verso? O segundo verso está lá em Provérbios. Provérbios 29, verso 18. Vamos lá. Provérbios 29, 18. É o segundo texto. Ainda falando sobre profecia. Olha só o que diz ali, ó. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. A palavra de Deus diz que quando não existe um conhecimento da profecia, ou estudo da profecia, não tem acesso às profecias, diz que o povo se corrompe. A falta do conhecimento de Deus é a causa da degradação social, da miséria, da morte que está ao nosso redor. O mundo ao redor, o mundo atual, está como está, porque o temor de Deus, o temor a Deus, se ausenta cada vez mais do coração humano. Sabe? Quando a pessoa não teme a Deus, não teme a ninguém mais. Essa frase é importante, eu vou repetir. Quando a pessoa não teme a Deus, essa pessoa não teme a mais ninguém. Se ela não é temente a Deus e a ninguém, então qualquer coisa é qualquer coisa. Na verdade, isso é uma corrente, que um elo vai dependendo do outro. Olha só, a falta de respeito às autoridades, a começar na família, o aumento da violência e da criminalidade, a baixa moral do mundo, já de muito tempo atrás, o descaso pelos princípios mais elementares de ordem e obediência, de ordem, decência, obediência, o desinteresse pelas necessidades das pessoas próximas ao seu redor. Tudo isso indica que Deus não é mais o ilustre na vida das pessoas. Na verdade, Deus passa a ser um ilustre desconhecido nos domínios humanos. É o resultado de colocar Deus de lado. E a gente pode ver isso aí no que aconteceu algum tempo atrás. Eu vou falar sobre disso já. Diante dessa sequência, a gente vê que é impossível desconsiderar o estudo da palavra profética. Vamos ao terceiro texto? O terceiro texto está ali em 2 Pedro. Segunda carta de Pedro. O capítulo 1, o verso 19. 2 Pedro 1, 19. Olha só o que diz aqui, ó. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Que coisa linda, né? A palavra de Deus é como uma candeia. Nesse caso, está dando ênfase à palavra profética, porque é importante conhecer, é importante atendê-la. A mensagem profética, então, é como uma lâmpada que brilha em meio às trevas, ou seja,
Se tiver treva, colocou a palavra profética, vai iluminar tudo. Um mundo sem Deus é um mundo vivendo uma terrível noite. Repetindo, um mundo sem Deus é um mundo vivendo uma terrível noite. Na história nós vemos isso. Por exemplo, na Idade Média, naquele período dos 42 meses da profecia, 1260 anos, foi exatamente o período em que a Bíblia foi tirada do povo. E quando a Bíblia é tirada do povo, o povo fica sem conhecimento e é corrompido por aqueles que têm o poder. Essa Idade Média, esse período sem a palavra de Deus, é conhecido na história de Idade Escura. Por quê? Porque faltou a luz que ilumina os nossos pés. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se não tem a luz, então a Idade Média passou a ser uma Idade Escura, pela falta da luz da palavra de Deus, a luz profética. Você empresta para mim o celular, que deixa eu ver uma coisa importante para vocês aqui agora. Eu separei aqui uma matéria que eu pesquisei exclusivamente para isso. Deixa eu ver onde está. Está aqui. Aqui. Lembra do episódio das duas torres gêmeas? Onde você estava quando aconteceu? O que você estava fazendo? Alguns não eram nem nascidos ainda, né? No dia 11 de setembro de 2001, eu estava na sala dos professores, no intervalo, que ia mais ou menos de 9h40 até 10 horas. E nesse intervalo aconteceu exatamente o ataque às duas torres. Aconteceu o primeiro ataque. No primeiro ataque não estava sendo televisionado, mas 3 minutos, 5 minutos depois, as redes de jornalismo do mundo inteiro já focou direto lá para ver o que estava acontecendo, para falar do que aconteceu. Quando todo mundo estava focando, aconteceu o segundo ataque, a segunda torre, e as duas caíram ao vivo e em cores, assim, para todo mundo ver. Passaram-se algum tempo, se eu não me engano, 1 ou 2 anos depois, Anne Graham, a filha de Billy Graham. Billy Graham é um dos maiores evangelistas da nossa época, faleceu faz pouco tempo, mas a filha dele foi entrevistada num programa de jornalismo e ali fizeram uma pergunta para ela, e a pergunta era a seguinte, como Deus permitiu como Deus teria permitido algo horroroso ter acontecido no dia 11 de setembro? Às vezes a gente faz uma pergunta parecida. Não a pergunta com os mesmos temas, é parecida, mas onde é que Deus estava quando meu filho morreu? Onde é que Deus está quando eu estou sofrendo tanto? Deus não me responde. E às vezes a gente está na mesma situação da resposta em que ela respondeu lá. Qual foi a resposta dela? Anne Graham, ela respondeu o seguinte, não vou ler tudo porque é um texto um pouco grande, diz assim: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. E aí vem agora a explicação de por quê. Por muitos anos temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? À vista de tantos acontecimentos recentes, ataques dos terroristas, tiroteios nas escolas, etc. Ela continua, eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray, que foi assassinada, se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente, e nós concordamos com a sua opinião, e deixou-se de fazer oração para começar as aulas. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, roubar, devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. E nós concordamos com esse alguém. Logo depois, Dr. Benjamin Spock,
Disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades em formação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. O filho dele se suicidou. E nós dissemos, um perito nesse assunto deve saber o que está falando. E então concordamos com ele. E aí ela vai relacionando muitas outras coisas que valeria a pena ler em outro momento. Eu posso até colocar depois aí o endereço para vocês terem, tá bom? Eu vou passar esse endereço aí para colocar na página da igreja, para você poder ter esse material para você ler. O que a gente entende com isso? É que nós, seres humanos, vamos tirando Deus passo a passo, pouco a pouco, da nossa vida, do nosso convívio, da nossa casa, do nosso coração, da nossa mente, e depois que começam a acontecer as coisas como resultado dessa separação, a gente vai perguntar, onde é que Deus está? A Bíblia diz claramente, a palavra profética, ela é luz que brilha no lugar tenebroso. Se a nossa vida está tenebrosa, está faltando Deus. Está faltando a palavra de Deus, está faltando a palavra profética. Então, com este exemplo que eu trouxe, então vale a gente lembrar o seguinte, na época da Idade Média, que virou Idade Escura, passou tudo aquilo lá, por quê? Porque faltava a palavra da profética, faltava a palavra de Deus. Pelas profecias, porém, sabemos que vai alta a noite e vem chegando o dia, está lá em Romanos 13, verso 12. É pela profecia que a gente fica sabendo que vai alta a noite e vem chegando o dia. Quando é que vai então terminar essa noite? Quando Cristo voltar. E quando isso acontecer, aí vai raiar a manhã eterna, onde não vai precisar de sol, porque Jesus vai ser o nosso sol. Ele vai ser o sol da justiça, eternamente. Um outro texto que vale a pena a gente considerar, principalmente num tema desse, vamos abrir. Esse, na verdade, é o último texto. Vamos lá para Oséias. Oséias, capítulo 5. Verso 6, se eu não me engano. Na verdade é 4, verso 6. Olha só o que diz. Oséias, capítulo 4, verso 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Só que o texto continua dizendo, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei. Quando os líderes não trazem conhecimento, o povo sofre. Não era exatamente assim no povo de Israel? Era o rei que era o responsável por conduzir o povo? Quando o rei se afastava de Deus, o povo se afastava também. Quando o rei começava a fazer idolatria, o povo começava a fazer também. O rei distanciou da palavra de Deus, o povo se distanciou. Nesse caso, no momento em que vivemos, a gente pode falar então dos líderes religiosos, mas pode falar dos líderes da casa. É importante que todos busquem a palavra de Deus. Mas aí você, então, que sabe tudo isso, já conhece a história, você não pode ficar esperando uma pessoa só, não. Você também tem que fazer a sua parte. Comece a estudar. Comece a tirar tempo para conhecer um pouquinho das profecias, da palavra de Deus. E com certeza você vai brilhar onde você estiver. Há muito tempo atrás se cantava naquela época era corinho, hoje é hino, né? Está no Inário Adventista, né? Naquela época era corinho. Fazia parte de uma coletânea jovem. Brilha Jesus. Brilha Jesus. Vem trazer a luz da tua glória. Mas para que isso possa acontecer, dele brilhar em nós, nós temos que conhecer esse Senhor, conhecer esse Jesus. Viver com Ele, viver para Ele e assim por diante. A gente pode começar a pensar em chegar a uma conclusão. Na conclusão, vale a pena a gente lembrar o seguinte, que enquanto Cristo não vier ainda, nós temos uma missão.
Na postagem de hoje, na página Adventista Iputinga e no meu Face, no meu Instagram, foi colocado uma imagem e foi colocado um vídeo com as duas imagens da divulgação. E lá no comentário estava assim, não esqueça de responder a enquete. Tem uma enquete aí na página. Eu queria que você respondesse ela. E aí depois eu vou ler e na quarta-feira a gente já volta a conversar sobre isso. Mas responda. Tá certo? Bom, Cristo ainda não veio. Mas nem por isso a gente precisa estar em trevas. Ele é a estrela da manhã. Mas a palavra de Deus é a luz para os meus pés, para os meus caminhos. Então, para que eu possa estar em luz, eu preciso estar com a palavra de Deus no meu coração, na minha vida. O estudo das profecias fará com que Jesus, a estrela da alva, se entronize dentro de mim, cada vez mais no meu coração, na minha mente. E onde Jesus está, existe o quê? Luz. Então, vamos lá. A gente está esperando Jesus voltar. Ele é a estrela da manhã, mas ele não veio ainda. Já que ele não veio ainda, como é que nós vamos continuar no escuro? Não. Eu e você precisamos ser aqueles que vão refletir a luz. Eu mencionei algumas vezes, não foi muitas não, acho que foram 2 ou 3 vezes nesses 4 anos aí, de que quando nós nos mudamos aqui para minha casa, aqui em Caetés 1, isso foi no dia 1º de janeiro de 2013, eu vim para ser o pastor da igreja de Abreu e Lima. Então nós entramos com a mudança em casa, colocamos ali guardadinho no lugar, não guardamos as coisas, porque chegamos aqui já era o início da noite, e aí então tomamos um banho e fomos sentar na calçada da rua. E aqui, Caetés é estilo de uma cidade interior. As pessoas ficam sentadas na calçada, conversando até 10 horas, 10 e meia, sabe? Tipo reunião de família. E naquela noite, nós vindo de boa viagem, não pode sentar na rua, não pode parar gente na rua, você tem que entrar em casa correndo, trancar as portas. Aqui a gente sentou ali e ficou olhando para as pessoas e começando a conversar com um e com o outro. De repente a gente olha para a direita assim na rua, lá no final da rua, mais ou menos uns 150 metros, e está lá aquela lua enorme, brilhando. Parecia que aquela lua pertencia àquela rua, à nossa rua. E estava muito brilhante, linda e maravilhosa, bem... E a gente ficou admirando. Mas toda vez que eu cito isso, eu cito para dizer que aquela lua brilhava, não porque ela brilha por si mesma, porque a lua não tem luz própria. Luz própria só tem as estrelas. E o Sol é uma estrela. O Sol tem luz própria. Onde o Sol brilha, onde ele bater, as coisas também vão ter luz. E nesse caso, na lua daquela noite, o Sol batia na luz e ela refletia para a gente. Se a lua não estivesse naquela posição, ela não apareceria, porque o Sol não estaria batendo nela. A lua não é uma estrela de primeira grandeza. Ela não brilha. Ela não é uma estrela. Eu e você também não somos uma estrela de primeira grandeza. Nós não brilhamos por nós mesmos, não. Mas da mesma forma que a lua esteve no caminho do raio de luz daquele dia, daquela noite no sol, e brilhou para a gente, nós também podemos receber os raios do sol da justiça e brilhar na vida de alguém. Enquanto Jesus não vem, eu e você precisamos ser as luzes desse mundo que vai indicar o caminho. Por isso é fundamental observar que as profecias anunciam exclusivamente a volta de Jesus. Multidões poderão estudar as profecias, mas se você mesmo não se apoderar da sua mensagem e permitir que essa mensagem atue na sua vida, não vai ter proveito nenhum. Então, você e eu precisamos esquadrinhar a palavra de Deus passo a passo, página por página, conhecer os detalhes, para que a gente, então, colocando ela para atuar na nossa vida, a gente passa a ter proveito e passa a ser proveitoso para outros.
A gente passa a ter proveito do que está escrito aqui e passa a ser proveitoso para outros. O que é isso? Então a minha vida vai ser preenchida com a palavra de Deus, com as mensagens maravilhosas daqui, e a gente vai começar então a transbordar esse conhecimento e as pessoas ao nosso redor vão perceber que nós estivemos com Jesus. Então fica uma pergunta. Você compreendeu por que é importante o conhecimento da palavra profética? Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Quer ser bem-aventurado? Quer ser feliz? Comece a ler, a estudar, a esquadrinhar as profecias e a palavra de Deus. E você vai estar preparado para o encontro com Cristo nos ares. Hoje eu terminei o meu ano bíblico. Hoje de manhã. Li os 3 últimos versículos. O capítulo 20, o capítulo 21 e o capítulo 22. Amanhã eu começo de novo. Agora eu vou começar numa Bíblia com uma nova versão. É a nova Bíblia Viva. Então eu fiz questão de terminar com esta Bíblia, que é uma linguagem um pouco mais conservadora, e a partir de amanhã eu começo o meu ano bíblico com a nova Bíblia Viva. Então eu vou estar estudando a Bíblia agora numa linguagem mais moderna. Não vou deixar de considerar de ter a outra palavra, a Bíblia na minha mão. Vou ter. E até para comparar com o que está escrito lá, para a gente fazer a comparação. Mas você precisa também começar a estudar a sua palavra. Não sei em que lugar do seu ano bíblico você está. Talvez esteja parado lá em Gênesis. Começou o ano, Gênesis, e de repente parou em Gênesis e não saiu mais. Ainda dá tempo. Olha, se eu conseguir terminar até aqui, ainda dá tempo de você começar e quem sabe terminar até dezembro. Quem sabe a gente não termina junto o seu ano bíblico? Não se esqueça, lâmpada para os seus pés e para os meus pés é a palavra de Deus. É ela que fala sobre as profecias. É ela que vai dizer o caminho que a gente deve andar. É ela que vai dizer assim, olha, agora que você está com dúvida, vá por aqui, esse é o caminho. É ela que vai garantir para a gente que nós estaremos prontos para encontrar Jesus. É ela que vai dar a bagagem necessária para mim e para você, para a gente poder ajudar e alimentar outros. É ela que vai transformar o nosso jeito de ser, o jeito errado, o jeito pecaminoso. É ela que vai fazer a gente ir sendo purificado. Não é uma purificação imediata, bum, aconteceu. Não, é algo que vai gradativamente. E é preciso, então, ter o contato com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Que você seja um conhecedor da palavra de Deus. Eu não vou dizer profundo, porque profundo, por mais que a gente conheça, sempre vai ter mais. Mas se você começar a estudar desde já, você vai conhecendo e conhecendo mais e mais. E aí você então você poderá ser uma referência sobre a palavra de Deus. Melhor que isso, você poderá e deverá ser uma referência de alguém que está na companhia de Jesus. Então você que é da igreja de Jardim Primavera, Nova Morada, Iputinga, Detran, Vale das Pedreiras, Tabatinga, Loteamento São Pedro, seja qual for a igreja, ou outros distritos, ou outros estados, você que faz parte de uma igreja cristã, que tem a Bíblia como a base da sua fé, você precisa dedicar tempo para estudar, para conhecer, para que você não seja enganado. Para que você tenha poder de decisão, de acordo com o assim diz o Senhor. Que Deus abençoe você e a sua casa. Obrigado por me receber na sua casa nesta noite, mais uma vez. Lembrando que na semana que vem, nós estaremos, inicialmente, o tema é aquele tema sobre entrega a Satanás. Eu queria que você estivesse conosco. Vamos orar? Depois eu vou, então, lembrar alguns nomes que não foram citados depois, tá bom?
Feche seus olhos, oremos ao nosso Deus. Bondoso Deus e querido Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, porque a tua palavra tem para nós a direção a seguir. Obrigado porque no tema profecias, nós percebemos a importância de ler, de ouvir, de guardar e colocar em prática. No tema profecias, nós vemos, ó Pai, tudo apontando para a volta de Jesus. No tema profecias da tua palavra, está o entendimento para conhecer a tua vontade para a nossa vida. No tema profecias está a luz que vai brilhar no nosso caminho, e nós iremos também brilhar para outros. Por isso, nós queremos nos colocar nas tuas mãos, para que o Senhor faça de nós instrumentos poderosos de salvação. Eu gosto de usar o termo instrumento de esperança. É levar a esperança na vida de outros que estão nas trevas, faltando conhecer verdades especiais da tua palavra. Toca na vida de cada pessoa que está assistindo, que já assistiu, que já desconectou, mas toque na vida deles. O Senhor conhece as lutas e as necessidades de cada um. Ó Deus, atende às necessidades. Nós precisamos, ó Pai, do teu milagre sobre essa pandemia. Do teu milagre sobre as doenças diversas, sobre as dificuldades diversas. É o Senhor que é o nosso refúgio e fortaleza, mas também é o nosso socorro bem presente. Seja presente em nossa vida. Prepare-nos para encontrar contigo no céu. São bênçãos que nós te pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, até agora nós temos 22 compartilhamentos, mas já vamos lembrar alguns nomes aqui, né? Osinete Alves, privilégio, irmã Osinete. Adjane Gomes, Adjane mora muito longe da igreja Jardim Primavera, né? Maria José está conosco, Maria José de Vale das Pedreiras, né? Socorro Freitas, ô Socorro, que bênção você conosco. Sandra Freitas, privilégio, viu Sandra? Ivone Pereira, gente, faz tempo, hein, mãe Ivone? Ivone Pereira conosco. Patrícia Barros de Iputinga, bênção, Patrícia. Yuri Oliveira, grande Yuri, alegria ter você conosco. Cíntia Araújo, se eu não me engano, estava conosco no Detran, né, Cíntia? Privilégio ter você conosco mais uma vez, viu? Joseane Vicente, Natália Araújo, Natália conosco, que bom, viu? Bênção estar conosco, viu? Natália faz parte ainda do grupo Missão na igreja de Iputinga. É uma benção, viu? Rosiane Miguel, Adriana Monteiro, alegria. Mônica Bezerra conosco, Mônica Bezerra, se eu não me engano, Mônica Bezerra é de Peixinhos, né, Mônica? Cleide Rejane, já citei. Cuidado de Deus está conosco também. Nathalie está conosco. Depois tem um outro nome aqui, a Nem Cabral, ou Nem Cabral, de Vale das Pedreiras. Mora no sítio ali do Antônio. Maria Inês, Maria Alves, né? É outra Maria agora, hein? Maria Alves. Jeane Souza, ela falou que ia estar. Hoje à tarde eu estava lendo ali algumas mensagens, ela falou que ia estar conosco. Privilégio, irmã Jeane. Mande meu abraço para sua mãezinha aí, viu? Estou sentindo falta do abraço de vocês. Patrícia Barros conosco. José Carlos Gomes também, o Leleco. Marcílio Manuel. É Marcílio mesmo? É, Marcílio Manuel. Paulo Nascimento de Iputinga, Francisco de Assis, lá de Tabatinga conosco. Marinha, você também conosco. Gente, Marinha, hein? Gustavo e Adriana, depois Vera Moreira. Opa, tem duas Vera. Vera Moreira de Iputinga. Essa outra Vera, irmã Vera, não está definido quem é, mas mesmo assim é um privilégio ter você conosco, tá bom? Depois tem Kélbia Silvia, que é lá, se eu não me engano, é lá de Loteamento São Pedro. Oswaldo já falei, Adriana Alves já falei. E aí então tem aqui o Guilherme assistindo lá de Itamaracá, está em Itamaracá, mas está conectado conosco. E aí, mandando um abraço especial para o irmão Bill. Irmão Bill está assistindo. É amigo do Guilherme, é isso? Olha, irmão Bill, senhor Bill, é um privilégio ter você conosco, viu? Um abraço especial para você. Rosilene não é. Tem mais aqui. Não é. Rosilene Silva não é a minha prima. Ela era de Jardim Primavera, embora em São Paulo. Ah, tá. Então, Rosilene, ela era de Jardim Primavera e agora ela está em São Paulo, Taubaté. mas está morando em Taubaté e está assistindo conosco.
Que coisa boa. Privilégio, viu, Josilene? Rosilene, seja bem-vinda conosco. Então, alegria. Aí tem, então, agora a Ilma Jorge. É isso mesmo, né? A Ilma Jorge. Só conferindo aqui com a produção. A Celina. Ah, a Celina, já havia citado a Celina, né? Já havia citado, o Aaron Pedro já citei, David já citei. Eu acho que agora já foram, não, o Lino já falei, já. Então, pronto. Fechamos aqui. Só tendo certeza aqui de que não tem ninguém. Tem o Francisco José de Detran, que eu não tinha falado, está aqui. Maria das Graças também não tinha falado, privilégio. E Henrique Norte também não tinha falado. Henrique Norte, privilégio ter você conosco, viu? Já foi. Não, tem até Haddad, Soledade Oliveira, lá de Vale das Pedreiras. Ricardo Epitácio. Ricardo, eu não sei se você está aqui, se está no interior, mas mesmo assim, feliz em ter você conosco. A irmã Cleia, que está estudando a Bíblia. Irmã Cleia, privilégio muito grande, viu? Zaina Medeiros, olha, essa eu não tinha falado. Zaina Medeiros. Joana Dark, a esposa do André Tozer. Josinaldo Santos. Cessa Morim, privilégio. Deus seja louvado pelas nossas vidas. E Miriam Souza. Acredito que está. Tem muito coraçãozinho subindo, isso é bom demais, viu? Coraçãozinho, joinhas. Você vai falando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Cada nome que eu vou falando vai aparecendo, né? Eu acho que não tem mais ninguém. Eu citei os nomes e aqueles que são super fãs acabei não falando. Mas. Ah, tem um nome aqui que está faltando aqui, Albérico Maciel. Tá, acabei de ver, tá aí? Eu não vi. Devo ter pulado o nome. Meu irmão Albérico, Josilene, uma honra, um privilégio, viu? Sexta-feira à noite estaremos juntos para falar sobre a retomada dos cultos. E aí então nós fechamos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que você tenha uma boa noite, uma noite assim proveitosa de sono. E que neste restante de semana, você que trabalha, você que está em casa, mas que você seja acompanhada pelo Espírito Santo todos esses dias. Bênção do céu. Um abraço para todos vocês. Estou com saudade de realmente abraçar vocês. E logo, logo a gente vai poder fazer isso. Por enquanto vai ser somente no cotovelo mesmo. Assim, ó. Cotovelo ou então com o pezinho, né? Mas logo, logo a gente vai poder se abraçar e dar muitas risadas do que aconteceu. Embora muita gente tenha falecido por isso. Mas nós estamos muito agradecidos porque Deus está dando oportunidade para a gente. Enquanto está vivo, tem oportunidade de salvação. Bênção do céu. Boa noite. Um abraço para todos. E a Rose também está mandando um abraço para todo mundo. Sucesso, queridos. Bom descanso. Até mais.